Hi, I am Sarah Lillian. On the first episode, I told you that I've learned English studying only for 4 months, and I explained why people study so much but can't learn. In this episode, I'm gonna reveal the secret to learn any language. You know that I really want to help you to speak English in a fast and easy way. So, let's go! Se você chegou de paraquedas no episódio 2 e ainda não assistiu ao episódio 1, procura o episódio 1 que está aqui nessa página, assiste ele primeiro e depois volta aqui para ver o episódio 2. Isso porque cada episódio é uma continuação e lá no 1 você vai descobrir por que as pessoas como você estudam inglês por tantos anos, mas não conseguem aprender. E entender isso vai abrir a sua mente para o que você vai ver aqui. Agora, se você já assistiu ao episódio 1 e está muito ansioso para saber qual é o segredo para aprender qualquer idioma, eu quero que você pare tudo o que estiver fazendo e se concentre na aula de hoje. Desliga a TV, o celular e pede para ninguém te incomodar nos próximos minutos. Você está aqui porque você decidiu estar aqui, porque você sabe que falar inglês vai elevar muito a sua posição, então tire o máximo de proveito da aula de hoje. E eu também sei que se você está aqui depois de ter assistido ao primeiro episódio, é porque você concorda comigo que encher a cabeça de gramática e decorebas não é o caminho mais fácil para aprender um idioma. Ninguém aprendeu a falar português começando pela gramática ou pela leitura e escrita. E por isso não faz sentido algum você tentar aprender inglês da mesma forma. E hoje você está aqui porque quer saber qual é o melhor caminho, o caminho mais rápido para aprender um idioma. E a primeira coisa que você precisa entender é que o melhor caminho para mim nem sempre é o melhor para você. Eu não sou professora de inglês, eu não sou formada em letras, eu também não sei tudo de inglês. Se você está procurando isso, você está no lugar errado. Se você precisa aprender gramática, você deve procurar uma escola tradicional de inglês. Eu sou uma pessoa comum, assim como você, que simplesmente tinha o sonho de aprender inglês, mas que nunca conseguiu estudando o verbo to be. Eu nunca tive vontade de aprender inglês para virar uma professora de inglês. O meu sonho de aprender inglês era para poder me comunicar com o mundo, para me virar bem numa viagem, para fazer um intercâmbio, para melhorar minha vida profissional, para eu poder ganhar mais, para oferecer uma melhor qualidade de vida para mim e para minha família, ou simplesmente para poder assistir um programa de TV americano sem precisar de legenda. Mal sabia eu quantas portas profissionais seriam abertas depois que eu aprendesse a falar inglês. Eu não teria nenhuma das minhas parcerias na área médica nos Estados Unidos se eu não falasse inglês. Eu nem sonhava que essas coisas iriam acontecer antes de eu aprender. Eu só descobri esse mundo novo depois que eu já estava preparada, depois que eu aprendi a falar inglês. Você acha que você sabe que está cheio de oportunidade para quem fala inglês, mas só depois que você aprende inglês é que você vai ver quanta oportunidade tem para quem fala inglês. E eu consegui aprender inglês usando um caminho diferente onde eu consigo me comunicar bem. Eu falo, eu entendo, tenho excelentes noções de leitura e escrita. Resumindo, eu tenho a fluência que eu sempre sonhei em ter, sem ter que estudar por 5 anos e ainda correr o risco de não conseguir me comunicar bem no final do curso. Eu consegui, na verdade, destravar no inglês. Depois que você destrava, só depende de você avaliar se você quer ou não aperfeiçoar o seu nível de fluência. Se você quiser melhorar, é só continuar aplicando o método para chegar num nível de fluência cada vez melhor. E se é isso que você quer, se você quer destravar no inglês, quer sair do zero no inglês, quer perder o medo de falar, ganhar muito vocabulário e conseguir se comunicar, e se você se identificar com tudo que eu vou falar aqui, aí sim esse método é para você. E sem enrolação nenhuma, o segredo para aprender inglês ou qualquer outro idioma é aprender inglês da mesma forma como você aprendeu português. Simples assim. E eu sei que é tão óbvio que você vai terminar de assistir esse episódio e vai ficar se perguntando o dia todo: por que eu não tinha pensado nisso antes? Para pensar. Você não tem dificuldade nenhuma com idiomas. Você já aprendeu a falar português, um idioma considerado um dos mais difíceis do mundo. Isso quer dizer que se você copiar exatamente o processo que você já usou para aprender português, você vai ter muito sucesso na hora de aprender inglês, porque esse processo de aprendizagem já deu certo para você. Agora entenda uma coisa, e é muito sério o que eu vou falar agora.
Se você se identificar com absolutamente tudo que eu vou ensinar daqui pra frente e reconhecer que foi exatamente assim que você aprendeu a falar português, você tem que concordar comigo que esse método só não vai funcionar para você se você tiver preguiça de aplicar. Da mesma forma que você se dedicou quando criança para entender o que seus pais falavam, se esforçou para pronunciar palavras, você vai ter que se dedicar da mesma forma com o inglês se você quiser aprender. Só que eu tenho uma excelente notícia para te dar. Você hoje pode aprender um segundo idioma em muito menos tempo do que uma criança que está aprendendo um idioma pela primeira vez. Então, para aprender inglês da mesma forma como você aprendeu português, que é o método que já deu certo para você, e para conseguir aprender em menos tempo, você primeiro precisa lembrar como você aprendeu a falar português. Toda criança nasce como uma folha em branco. No começo, tudo que as pessoas falam perto de um bebê é só um barulho, um ruído sem sentido. O cérebro dela não tem informação nenhuma além de alguns sentimentos. Então, ela não consegue decifrar o que ela ouve. Quando você fala para um bebê, ai, que nenenzinho mais lindo, o que ele entende? Ai, nenenzinho. Na verdade, o que ele ouviu não significou nada, era um barulho. Mas aos poucos a criança ela começa a viver situações que vão fazendo com que ela entenda algumas coisas. Por exemplo, a água. A criança começa a ver água em vários lugares e passa a guardar essas informações dentro do cérebro. Ela passa a ver água no banho, água para beber, água da chuva, água do mar, água da torneira, gelo, água quente, fria. E a cada situação que a criança vivencia com água, ela vai criando associações e gravando o nome, água. Um dia de tanto viver experiências com a água, a criança entende que aquele líquido serve para um monte de coisas e se chama água. Então, do dia que uma criança nasce até ela entender o que é a água e para que serve a água, leva alguns meses. Mas a partir do momento em que a criança entende, ela passa para os próximos passos do aprendizado. E é importante lembrar que o desenvolvimento das crianças não é igual para todo mundo. Tem criança que fala um monte de coisas com 1 ano. Tem outras que com 3 anos de idade não falam quase nada. E isso continua acontecendo com a gente em qualquer fase da vida. Você pode ter mais facilidade com matemática, mas talvez não seja muito bom no português. O que eu quero dizer com isso? É que o seu desenvolvimento no aprendizado do inglês vai depender das suas aptidões. Você pode ter mais facilidade para entender, ou mais facilidade para falar, ou para memorizar as palavras. Independente do que você tem mais facilidade, você precisa desenvolver as partes mais deficientes e fortalecer o que você já tem com facilidade. Agora, como que você vai fazer isso? Praticando. Você percebeu que a criança ela vive experiências enquanto ela aprende? Ela não lê livros, mesmo porque ela não sabe ler. Ela não ouve falar sobre água, mesmo porque ela nem entende nada. A criança ela vive. Ela se envolve emocionalmente enquanto ela aprende. Ela toma um banho de chuva pela primeira vez e ela grava que do céu cai água. Ela se assusta com o barulho dos trovões e grava essa sensação de medo. É esse o primeiro passo para aprender inglês do mesmo jeito que você aprendeu português. Você precisa se envolver emocionalmente enquanto aprende. E lá no episódio 4, no último episódio, eu vou te ensinar como fazer isso para aprender inglês. Agora nós vamos lembrar como que você estudou inglês até hoje. Você abre um livro, vê uma regra, lê um texto, lê umas explicações, vê uns exemplos, aí preenche lacuna, né, completando umas frases. Gente, me responde do fundo do seu coração. Isso mexe com o seu emocional? Eu acho que não. Eu posso apostar que a maioria das pessoas que estão me assistindo aqui até hoje não entenderam nem o verbo to be direito. Que se ouvir uma conversa em inglês, não consegue entender e muito menos consegue formar uma frase usando o verbo to be sem ficar em dúvida. Se você é uma dessas pessoas, é porque você tentou decorar uma coisa que você não viveu e por isso você não consegue entender.
Para fazer uma prova na escola, você até pode decorar o verbo to be e fingir que aprendeu, mas na vida real, quando você tiver que pôr à prova de verdade o que você aprendeu, se você não consegue entender o verbo to be no meio de uma conversa e nem falar em inglês usando o verbo to be, essa é a prova real de que estudar preenchendo lacunas não deu certo para você. Agora tem pessoas me assistindo aqui que manjam muito do verbo to be, que tem muito vocabulário para ler e para escrever e que manjam não só do verbo to be, mas de muitas regras da gramática do inglês, mas que infelizmente não conseguem entender e nem falar inglês. Se você é uma das pessoas, perceba que estudar gramática até hoje te ajudou a ter boas noções de inglês, mas não te destravou para entender e para falar. Quer entender e falar inglês? Copia o método que você usou para aprender português. Começa se envolvendo emocionalmente com o seu aprendizado, ao invés de ficar enfiado em livros e decorebas. Ai, mas Sara, para aprender inglês eu não posso só ficar vendo textos e exemplos e frases em livros? Não, claro que não. Você fez isso a vida toda. Deu certo para você? Quando você se envolve emocionalmente, você grava o que aprendeu de uma forma muito mais profunda no seu cérebro. E você não esquece nunca mais o que você aprendeu. Ouve essa história. O meu pai, ele foi criado na fazenda. Mas o meu avô, ele não era o dono da fazenda, tá? Na verdade, o meu avô, ele era pobre. Ele trabalhava para o dono de uma fazenda cuidando da roça. Pra você ter uma ideia, refrigerante era uma vez no ano só. E o meu pai conta que quando ele ganhava um pirulito do pai dele, do meu avô, ele abria o pirulito e dava só uma chupadinha e guardava o pirulito para durar bastante, porque ele não sabia quando ele ia ganhar outro. Eu vejo as crianças de hoje, elas nem chupam pirulito, né? Elas mordem, acabam com o pirulito em 3 minutos e já pede outro. Enfim, meu pai vivia em outros tempos. E nessa época, o meu pai ele escrevia com caneta de pena. E para escrever, você tinha que molhar a pena no tinteiro. E conforme a caneta de pena ela ia ficando velha, ela ia abrindo a ponta. Como meu avô não tinha condições de comprar uma caneta de pena nova para cada um dos 7 filhos, a caneta de pena do meu pai ela já tinha sido usada pelos irmãos mais velhos. Ela tinha a ponta aberta e ela escrevia com uma letra dupla. E um dia o meu avô foi para a cidade e ele voltou da cidade contando que tinha um homem na feira vendendo uma caneta diferente. Que o homem pegava o papelão, ele pegava a caneta, furava o papelão, rasgava o papelão e depois ele escrevia com a caneta, não estragava a ponta da caneta. Imagina pegar uma pena para rasgar um papelão, na hora ia estragar, né? E ele falou que o homem colocava esse papelão para cima e mesmo de ponta cabeça, a caneta escrevia. E que também não precisava molhar a ponta da caneta para escrever, que já vinha tinta dentro. Sabe de que caneta que meu pai estava falando para eles? Da caneta Bic. Do dia que meu pai ouviu falar dessa tal de caneta Bic, até o dia que ele ganhou a primeira caneta dele, foram 5 anos. Dá para imaginar a emoção do meu pai quando ele ganhou a primeira caneta Bic da vida dele? Ele nunca mais vai esquecer desse dia. Por isso que quanto mais envolvido emocionalmente, mais profundo você registra essa informação aí no seu cérebro e você nunca mais esquece. Entende o quanto se envolver emocionalmente é importante para aprender inglês? E para que você aprenda inglês de um jeito que funcione, copiando a forma como você aprendeu português, você vai ter que encontrar uma forma de se envolver emocionalmente enquanto você aprende. Só que eu vou ensinar você a fazer isso lá no episódio 4, então não vai perder, tá bom? Além de se envolver emocionalmente, você vai precisar de uma outra coisa importante para aprender inglês rápido e de um jeito que funcione. A criança, ela não ouve uma palavra nova uma única vez e já entende o que é isso, né? Entende o que significa e já sai falando por aí. Todos nós passamos por um processo para aprender um idioma. Foi vivendo situações repetidas vezes com cada novidade que você foi fazendo as associações sobre aquilo e fixando o nome de cada coisa nova. Agora, a sua vantagem em relação a uma criança é justamente o fato de que você já sabe o que são e para que servem todas as coisas. A criança demora mais para aprender porque ela ainda não conhece o significado de tudo, mas é a repetição que vai fazer com que você consiga associar, consiga entender e fixe o que está aprendendo de novidade em inglês. A repetição, ela pode acontecer de 2 formas.
Ou a criança ela ouve a palavra água todo dia quando a mãe oferece uma mamadeira com água, então todo dia a criança vive situações muito parecidas com a água. Ou de vez em quando chove, alguém aponta para a janela mostrando que é água da chuva. De vez em quando ela vai para a praia, alguém mostra que tem água no mar. De vez em quando ela vê um desenho, alguém mostra em alguma situação água. De vez em quando ela vê alguém, sei lá, abrindo a torneira e falando que a água tá fria. Então a repetição acontece ou vivendo sempre a mesma experiência ou vivendo experiências diferentes com a mesma coisa. Mas é através da repetição que a criança vai entender o que é a água e vai fixar o nome novo do que ela aprendeu. Então não adianta você se iludir achando que vai ler uns exemplos de inglês num blog, num livro, uma única vez sobre aquele assunto, que você vai aprender e não vai mais esquecer. Não! Para aprender de fato, uma criança tem que viver várias vezes situações com essa mesma novidade. E assim como aconteceu quando você era criança, não vai ser diferente agora. Resumindo, a criança vive situações onde se envolve emocionalmente e através da repetição ela consegue fixar o que aprende e aí só falta falar. A cada palavra que a criança entende, ela já começa a tentar a falar. E como é bonitinho ver uma criança aprendendo a falar, né? A criança fala muita coisa errada no começo e esse é o processo para todo mundo. A criança entende e começa a falar mesmo que errado. É com a repetição que ela fixa a forma correta de falar. De tanto ouvir o certo, ela vai melhorando a pronúncia até ela ficar perfeita. Quem estudou inglês por 20 anos e fala tão bem que pode até ser confundido com americano, tem a péssima mania de criticar quem está aprendendo. E quem está aprendendo morre de medo de falar em público porque parece que é pecado falar inglês errado. De verdade, não importa quantos erros você comete enquanto aprende. Para um parceiro de negócios de uma empresa americana, não importa se ao invés do in você usa on. Você não está numa missão secreta internacional onde tem que se passar por um americano. Pelo amor dos meus filhinhos, né, gente? O que realmente importa é que eles entendam o que você tem para falar. E esse é o primeiro nível da fluência, é conseguir se comunicar, entender, falar e resolver o que você precisa de forma natural. E não de forma perfeita, porque nem português a gente não fala perfeito. Você vai precisar falar inglês perfeitamente se você quiser ser um professor de inglês, se quiser ser um ator de filmes americanos, se a sua profissão exige que você fale perfeitamente. Mas para a grande maioria das pessoas esse não é o caso. E mesmo que você precise falar perfeito, você tem que destravar, tem que sair do zero, tem que aprender o caminho mais rápido e mais fácil para chegar à perfeição. E é exatamente esse caminho que eu estou te apresentando aqui. Chegar à perfeição só depende do nível de fluência que você quer ter. Eu não sei se você sabe, mas o mundo não está aprendendo inglês para se passar como um nativo americano. As pessoas no mundo, elas aprendem inglês para conseguirem se comunicar. É nítido o sotaque de um japonês quando ele fala inglês. Da mesma forma é nítido o sotaque de um brasileiro quando ele fala inglês. Aqui no Brasil, os chineses que trabalham lá na rua 25 de março, eles não falam português para serem confundidos com brasileiros. É nítido os erros que eles cometem por conta dos hábitos do idioma deles. Eles falam 35, 42. Mas, gente, eles estão lá trabalhando, ganhando o dinheiro deles e vivendo aqui normalmente. Eles aprenderam português porque eles precisavam, para se comunicar. E eles fazem isso muito bem. E é óbvio que depois que você aprende inglês, conforme você vai evoluindo dentro de uma empresa, por exemplo, você vai sentindo a necessidade de melhorar o seu nível de fluência. E aí é só você treinar mais um pouco que você vai melhorar. Simples. Mas para isso você precisa destravar. E é engraçado que todo mundo quer falar perfeito, mas se esquece que para falar perfeito, você primeiro precisa falar. Você já encontrou algum estrangeiro falando português errado? A gente fomos almoçar, essas coisas? Na verdade, a gente encontra muito brasileiro falando a gente fomos, mas enfim, o mais difícil o estrangeiro já conseguiu. Ele entende, ele tem bastante vocabulário, ele sabe pronunciar bem as palavras para que você entenda o que ele quer dizer. E agora, para ele melhorar, é só uma questão de treino. Mas o mais importante para a vida dele, ele já conseguiu: destravar para se comunicar. Ele entende e ele fala.
Sara, mas eu quero falar certinho em inglês, igual ao americano, até o sotaque eu quero falar igual. Você vai precisar treinar bastante o seu ouvido e a sua pronúncia até você chegar lá. E você pode chegar a esse nível, tá bom? Porque você já conseguiu fazer isso com o português. Mas você tem que ter em mente que você jamais vai chegar nesse nível se você não começar a se arriscar, se não der os primeiros passos. Se você não se expuser a falar inglês em toda situação que você tiver oportunidade, se você não se jogar. Como eu te falei lá no primeiro vídeo, muita gente fala que o meu inglês é bom. Eu tenho plena consciência de que meu inglês não é perfeito, mas eu não tô nem aí, eu falo, e eu falo mesmo, eu falo em qualquer situação, com qualquer pessoa. E nessa brincadeira, o meu inglês melhora a cada dia. Eu só estudei inglês na época da escola, eu não fui para uma escola particular de inglês. E quando eu estudei com esse método foi há 6 anos atrás e eu nunca mais repeti o método. O que eu aprendi foram nesses 4 meses, mas eu não parei por aí. Eu continuei praticando em toda oportunidade que eu tivesse. Como era o meu sonho, eu fui atrás. Mas para mim, o inglês que eu tenho é suficiente, porque ele me permite fazer tudo o que eu preciso. Se eu precisasse de gramática, eu teria entrado numa escola para aprender, mas até hoje eu não precisei. Mas qual que é o segredo para falar? Você já reparou que a gente fala exatamente da forma como a gente ouve? Percebeu que quando os pais falam errado, os filhos também falam errado? Por exemplo, se os pais ao invés de falarem cadarço, falarem cardaço, os filhos repetem o mesmo erro. Se os pais, ao invés de falarem iogurte, falarem iogurte, os filhos também falam errado, já reparou? Isso acontece porque a gente fala exatamente do jeito que a gente ouve. A gente imita tão bem que até a fonética das palavras fica igual a das pessoas que a gente convive. No Rio de Janeiro, as pessoas falam diferente. Pô, cara, tu tá de onda que tu não vai na festa, Fernando? Aqui em São Paulo a gente já fala, meu, tá me zoando que você não vai na festa, Fernando. E no Nordeste, oxe, Fernando, tu não vai na festa não, abestado? Eu fiz uma brincadeira aqui para mostrar para você que você é tão bom para aprender idiomas que você não só aprendeu a falar, mas você aprendeu a imitar perfeitamente até a fonética das palavras. E você pode ficar tão bom no inglês quanto você é no português. Só depende do quanto você vai treinar para conquistar o seu objetivo. Vamos resumir o episódio de hoje? O grande segredo para aprender inglês é aprender inglês da mesma forma como aprendemos o português. E como a gente faz para aprender rápido? Vivendo situações que te envolvam emocionalmente, respeitando o processo, que é entender e depois falar, usando muito da repetição e treinando a pronúncia exaustivamente até conseguir se comunicar bem. Se o que eu falei nesse episódio fez sentido para você, o próximo passo é saber como aplicar isso para estudar inglês. E no próximo episódio eu ensino o pulo do gato. Eu vou passar as regras fundamentais para você aplicar esse método. Se você não assistiu ao episódio de amanhã, você não vai entender como que o passo a passo que eu entrego lá no 4º episódio vai funcionar para você. É extremamente importante que você entenda o porquê de cada atividade e como elas vão te ajudar a aprender muita coisa em pouco tempo. E tudo isso vai ficar muito claro no episódio de amanhã. E aí no último episódio eu dou o plano de estudo, um passo a passo, mostrando na prática como você vai estudar todos os dias na sua casa. Antes de eu finalizar, eu quero saber se você ainda está comigo no compromisso de ir até o fim e aplicar tudo que você vai aprender aqui. Eu quero saber se você precisa mesmo aprender inglês e se você vai se dedicar o quanto for necessário para isso. A partir de agora você tem 2 caminhos para percorrer. Um dos caminhos é seguir a sua rotina e não voltar amanhã para ver o próximo episódio. E eu garanto para você que a sua vida vai continuar a mesma sem chance de melhoras. O outro caminho dá mais trabalho e por isso ele é para poucos. O outro caminho é voltar aqui amanhã e assistir ao 3º episódio e depois ao 4º episódio. Lembra que esses episódios só ficarão no ar durante essa semana até o dia 9 de abril. E quando o Aulão Nacional de Inglês terminar, vai depender exclusivamente de você aprender. Porque precisa aplicar e precisa estudar, ou na sua casa ou fazendo o meu curso. Mas aprender inglês é sem dúvida o que vai te preparar para as oportunidades excelentes.
Se você vai comigo no caminho dos guerreiros, escreve agora aqui nos comentários a frase que eu vou ditar para mostrar para o seu cérebro que você está comprometido, que mesmo que você esteja desacreditado, você comece a acreditar que você é capaz, que aprender inglês é simples e que só depende da sua dedicação a partir de agora. Escreve aqui nos comentários: eu me comprometo a aprender inglês, custe o que custar. Eu vou repetir para você, escreve aí. Eu me comprometo a aprender inglês, custe o que custar. Se quiser, pode publicar essa frase e me marca para eu dar um curtir lá na sua publicação. E para que eu consiga te achar, lembre de colocar hashtag Sarah Lilian no Instagram ou me marca lá no Facebook, tá bom? Eu me comprometo a aprender inglês, custe o que custar. Eu também quero saber se você está se identificando com o que você tem aprendido nessa aula diferente. Eu quero saber se você está ansioso para o próximo episódio. Então deixa o seu comentário aqui e eu te espero amanhã no episódio 3. Um beijo! Se você separar 1 hora do seu dia, você vai falar inglês. A imersão no inglês é aquilo mesmo que ela fala. Eu entrei tanto nesse mundo que eu me pegava falando as frases do filme. Eu não estava só decorando, eu estava entendendo tudo que eu estava falando. Aí que está a diferença. Se você estiver fazendo o curso, você vai começar a perceber essa melhora já na segunda, terceira aula. Eu sonhei com o filme, eu sonhei que eu estava no filme, falando com os personagens. Quando você percebe que você está tendo um desenvolvimento, que você está progredindo. O marido falou que deveria ter filmado da primeira aula que eu fiz, lendo os textos, com a segunda, terceira, quarta aula, porque a diferença foi muito grande. Com o passar do tempo, você vai tendo uma familiaridade com as palavras, você vai aprendendo. O som sai mais fácil, você pronuncia mais fácil e você entende. Quando você está entendendo o que você está falando, te ajuda demais. Eu gosto muito daquela série Grey's Anatomy. Hoje eu presto mais atenção na cena e não no que eles estão falando, porque eu já estou entendendo o que eles estão falando. E um dia, meu marido falou assim: Thalita, o que você sonhou essa noite? Falei: puxa, eu sonhei que eu estava na série. Porque você falou em inglês enquanto dormia. A minha evolução da primeira aula foi excelente, porque como eu falei, eu não sabia nada. Eu me gravei, primeira vez que eu li o áudio li o texto. Gente, foi horrível, sério, eu gravei. Mas a partir do momento que eu fui fazendo as aulas, eu tô no módulo 3 do curso, eu fui vendo que, nossa, é muito bacana mesmo. E hoje eu vejo séries que eu gosto muito, filme, eu sempre assisti em inglês. E assim, eu vou vendo que eu vou entendendo o que eles estão falando, algumas palavras vêm na sua cabeça, as palavras do curso ficam na sua cabeça, você sonha com aquilo, é muito legal mesmo. E você vai... E eu achei interessante porque é um curso que você se diverte fazendo ele, você não fica ali se martirizando para aprender, não, é uma coisa que vai assim gradativamente, você vai aprendendo, você nem percebe, quando você vê, você já aprendeu. Tô amando, tô aprendendo, o que eu sabia de inglês era o básico que ensina na escola pública, ou seja, eu não sabia nada, e hoje eu tô assim aprendendo muito, eu tô conseguindo já identificar algumas coisas ouvindo música ou assistindo algum filme. É muito legal, você sabe, de repente dá aquele estalo assim, você vê que você tá aprendendo mesmo e de um jeito fácil, legal, você se diverte, você não sabe como eu melhorei, como minha autoestima melhorou. Saber que eu sou capaz de alguma coisa e uma coisa que eu achava que eu nunca ia aprender na vida e eu tô conseguindo de um jeito tão fácil, tão simples, tão gostoso. Eu comecei a fazer o curso e achei, cara, incrível, muito legal mesmo. Embora eu tenha uma base de inglês, por ter tentado já estudar outras vezes, foi a primeira vez que eu comecei a realmente entender o que estava acontecendo, entender a formação da frase, do jeito que as pessoas falam. E o bacana é que você fica repetindo, e aquilo é tão viciante que nossa, eu me pego na rua falando sozinho as frases de filmes que a gente assiste no curso.
E você vai incorporando aquilo no dia a dia e toda hora você começa a falar. Então, cara, é assim, é muito legal, é bem bacana. Essa chance que eu dei pra ela, na verdade, foi uma chance que eu dei pra mim. Porque eu tô aprendendo tão rápido, é tão incrível. Com 14 dias, eu tava assistindo um filme, eu falei assim, vou tirar a legenda pra ver o que eu consigo compreender. Não consegui compreender do início ao final, porém 14 dias são poucos dias. Mas eu consegui escutar muita palavra, consegui entender muitas frases. E é uma evolução que você vai tendo muito natural, gente. E quando você vê que você está tendo essa evolução, você passa a ter vontade de aprender esse idioma. Os módulos da Sara, ele traz continuidade dia após dia. E você sente vontade de entrar no portal para aprender, para acompanhar o que você parou na sua aula anterior. Você sente essa vontade. Quando eu cheguei na 5ª aula, eu percebi que eu realmente estava aprendendo. E o que é mais legal é que eu estava aprendendo sem nem perceber. A diferença da minha pronúncia da primeira para a 5ª aula foi absurda. E a minha escrita nem se fala. Eu estava escrevendo 270 frases em inglês, como se fosse a coisa mais normal do mundo, como se fosse coisa do meu dia a dia. Então eu me senti maravilhosa. Faz aproximadamente 2 meses que eu estou fazendo o curso e minha pronúncia já está muito melhor. Eu conheci várias palavras novas e o que é mais importante, I'm finally speaking English. I make a lot of mistakes, of course, but it's a great achievement for me in such a short time. Hello guys, what's up? Today I'm here for talk with you about Sarah in the best way who he showed me about a big cast of my life, how to learn English in the truth. If you think I'm studying English for a long time, you are very wrong, because I started my study 2 months ago. Gente, parece mentira, mas não é. Meu nome é Charles, trabalho com confeitaria e turismo aqui na minha cidade. Eu moro em Conceição do Castelo, no Espírito Santo. E tô gravando esse vídeo para falar para você que você também é capaz de aprender inglês em pouco tempo e realmente de verdade. Hoje, o que eu fiz atualmente? Cancelei o curso que eu fazia na escola tradicional. Estou me dedicando 100% ao curso da Sarah Lilian. Ouço todos os vídeos, todas as 3 vezes, até mais de 3 vezes no dia. Sempre que eu tô fazendo qualquer outra coisa, tô eu escutando, tô no carro, tô escutando, tô no ônibus, eu tô escutando, tô na cozinha fazendo comida, tô escutando. Sempre eu tô escutando. Por quê? Para meu ouvido abrir. E realmente, foi isso que aconteceu. No começo, eu tava assim, super insegura. No começo eu não conseguia, eu falei, não vou me adaptar, não vou conseguir. De repente, de uma hora para outra, abriu. Abriu assim, coisa que eu consigo escutar o primeiro áudio, quando muda de um módulo para o outro, quando muda de um nível para o outro, e eu já consigo entender o que os atores estão falando. Isso é muito feliz. Coisa que em 2 anos na outra escola eu não conseguia. Nas primeiras aulas eu já senti muita diferença. Eu conseguia já traduzir, ler e falar. Então assim, eu gostei demais. Gostei muito. It just depends on you. You can learn English, yes. Tudo só depende de você. Você pode aprender inglês sim. O método que você utiliza ou não ou utilizava que não era correto. Essa frase que eu denominei como motivadora, eu consegui formar com várias das palavras que eu já aprendi durante o curso. Ou seja, foi mais uma evolução que saiu da grande caixa de surpresas do curso da Sara. Então, eu estou adorando. Eu já aprendi muito mais do que eu sabia e já consegui colocar em prática. Meu namorado, a gente assiste bastante série juntos e ele cobra de assistir em inglês porque a tradução é péssima, tem muitos erros. E aí a gente assiste em inglês e eu já consigo entender muitas coisas sem ler a legenda, sem ler a tradução. E o que mais me deixou feliz nesses últimos dias foi que eu fui num cinema assistir um filme legendado e eu consegui entender várias frases que os atores estavam falando. Tô mais confiante para falar, não tenho tanto medo. E assim, para melhorar mais ainda, as minhas séries aí que eu gosto de assistir, uma delas é Stranger Things, e eu assisto pelo Netflix, hoje, sem legenda, em inglês. Falei, caramba, como isso aconteceu? É o resultado, né? Em pouco tempo você aprendeu a desenvolver esse lado aí. E é isso que o curso da Sara traz. Ele te dá uma segurança em conseguir se expressar.
Porque nas suas aulas tradicionais e aprendendo gramática, a gente parecia que tinha medo, não conseguia se expressar, com relação ao que as pessoas vão achar de você. E no curso da Sara, não. A gente consegue se expressar. Consegui desenvolver o curso muito rápido. Eu já terminei a parte 1 do curso essa semana e tive uma evolução incrível. Incrível. Nas atividades que pedem para descrever a cena, eu descrevo a cena em inglês sem fazer a tradução mental. Então é muito bacana, você vê o resultado muito rápido durante o curso. Eu já entendo muito mais assistindo filmes e seriados, ouvindo, né? E coisas que eu não conseguia perceber antes. Hoje já faz 2 meses que eu estou fazendo o curso, eu encerrei já a primeira parte, já concluí. Foi maravilhoso conseguir assistir o filme no último módulo da primeira parte, o filme completo sem legenda. Foi muito legal conseguir entender o que eles estavam falando, muitas palavras que eu não tinha conhecimento antes. Hoje eu me sinto muito mais confortável com o inglês, quando eu ouço uma música, quando eu vejo um filme, alguma série, eu já entendo muito mais e eu já busco entender mais isso, né? Então, cada vez querendo melhorar mais e isso está me dando motivação. Em 2 meses, assim, a mente vai abrindo, você vai aprendendo. Cada módulo que você passa, você sente, você vê a sua evolução. Olha, é indescritível. É só se matriculando para você ter a noção do que eu estou te falando. Eu tenho certeza que se você se matricular, você vai estar um dia aqui dando esse depoimento, assim como eu estou dando. Já estou 2 meses fazendo o curso, estou vendo muita evolução. Do início, desde quando eu entrei até agora, eu percebi que eu tô assim crescendo meu vocabulário, já tem algumas frases que eu consigo entender. Eu já tô aprendendo bastante, eu já tô entendendo muita coisa, eu tô super animada porque tô conseguindo ler, tô conseguindo escutar e tô conseguindo falar com poucas aulas que eu fiz até agora. Cada dia que passa, que eu vejo minha evolução, que eu vejo que eu tô crescendo, que eu vejo que eu tô entendendo, consigo ouvir algumas palavras em inglês já. Gente, menos de 1 mês eu já consigo assimilar algumas palavras, eu já consigo associar. Eu falo, nossa, olha, eles estão falando isso. Eu posso hoje assistir um filme em inglês, eu não vou entender tudo, claro, eu tenho muito pouquinho tempo, mas eu já consigo compreender o que os atores estão falando. Então, tem sido uma evolução notável na minha vida. As pessoas que estão ao meu redor podem ver a mudança. Eu estou cantando em inglês agora, estou entendendo bastante coisa, estou ganhando vocabulário. Mas no decorrer das aulas, na 3ª, 4ª aula, já consegui pegar e eu fiquei surpresa com o meu próprio aprendizado, já que eu tinha dificuldade em aprender a falar inglês. E eu estou gostando, o curso é muito bom. Hoje eu estou terminando o módulo 6 e a evolução não tem como não perceber. Eu, que não conseguia ler uma frase e saber o que eu estava lendo, hoje já consigo ler e entender. O ouvido fica muito sensível ao inglês e para mim isso é fantástico. Eu estou muito feliz em estar conseguindo evoluir tão rápido no inglês. Então, eu estou gostando muito desse curso porque eu estou aprendendo. Então eu tô aqui para dizer para vocês que sim, esse método é muito diferente, ele é muito legal, que sim, dá para aprender inglês com ele, e eu acho que só com ele, porque nas aulas de gramática não é fácil. Ele faz com que várias palavras diferentes venham assim aparecer em nossas mentes, como a gente está falando com outras pessoas, vendo um filme novo, escutando uma música que a gente gosta. Aí as palavras vão fluindo assim na nossa mente, o conhecimento, o entendimento, vai ajudando muito. Eu gostei muito do método da Sara. Eu comecei a fazer umas aulas, nossa, primeira aula você não entende muito bem, você não sabe o que eles estão falando direito. Segunda aula, terceira aula, e lembra meu ponto fraco, não era a tradução? E lá tem uma parte na 5ª aula de tradução. Você tem um monte de frases em inglês e você tem que traduzir as frases para o português. Então várias frases eu ia traduzindo, lembrava alguma palavrinha. Quando chegava já
numa quantidade grande de frases, eu olhava a frase toda, eu lia a palavra e traduzia. E quando eu ia ver, tava certo. Eu falei, nossa, eu acertei a frase toda. Eu consegui traduzir todas as frases. Eu mesmo me espantei. Eu consegui. Eu falei, nossa, eu sei inglês. Eu tô conseguindo traduzir. Uma coisa que antes eu bati o olho e não entendia nada. Agora eu sei algumas palavras, eu já sei frases. Eu consigo realmente traduzir o inglês, meu vocabulário melhorou muito. Certo? E uma diferença que eu notei é que eu já tô pensando em inglês, né? Não tô traduzindo como, né, muito, né, eu fazia antes, agora não, já penso direto em inglês. Já sonhei que eu tava falando inglês no sonho, que eu falava inglês no sonho. Até sonhei que estava em Nova York com a minha amiga. Hey guys, today I'm here to talk about studying English with Sarah Lillian, my experience and how I feel about it so far. So check it out. E eu fui fazendo as aulas, ouvindo os áudios, eu ouvi o diálogo de alguém em inglês, já entendi algumas coisas, ouvi uma música em inglês, já entendi algumas partes. Minha pronúncia melhorou muito mesmo, muito. E quando eu fiz agora essa frase aqui do começo do vídeo, eu fiquei feliz pra caramba, cara. E tudo isso tem 2 meses. Tem 2 meses, imagina daqui a 4 meses, quando eu terminar o curso. E eu quero fazer o curso de novo ainda. Imagina só. Então, eu estou muito feliz com o curso. Ele realmente superou minhas expectativas. Então, assim, eu percebi que as minhas aulas, depois que eu comecei a me organizar, eu consegui ter mais resultados bem positivos, porque aquilo que você aprendia no módulo, você revia muitas palavras, você reaprendia, revia no outro módulo e você já sabia o significado, você percebia que muita coisa você já sabia e você não precisava estudar todas aquelas regras de gramática, você já estava entendendo, né, muitas frases e não precisou decorar um monte de regra. Isso que é o mais legal. E o melhor de tudo, além de você não precisar estudar várias regras, você já aprende da maneira em que o nativo fala.